E terminou a preparação há pouco em São Luís, no Maranhão. Cruzeiro treinou ontem pela última vez aqui em BH, na Toca, e aí viajou para São Luís, chegou no início da madrugada e hoje a última atividade. O Filipão, ele, desde que chegou ao Cruzeiro, começou com um aproveitamento muito alto, só que nas últimas rodadas este aproveitamento ele reduziu um pouco, porque o Cruzeiro está a 4 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo 3 empates e 1 derrota. Desde aquela partida diante do Vitória em Salvador, no Barradão, o Cruzeiro não sabe o que é vitória na Série B e luta o Filipão para não ampliar esta sequência negativa de ficar 5 jogos sem vencer na Série B. Por isso precisa de buscar o triunfo diante da equipe do Sampaio Corrêa, porque se o Filipão ficar 5 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, aí o Cruzeiro vai ter uma marca muito ruim e vai ficar ainda mais em situação complicada na tabela da Série B. O Filipão deve mudar a equipe. Uma mudança é obrigatória. Vai sair o Manuel, suspenso pelo 3º cartão amarelo, ficou aqui em Belo Horizonte, e vai entrar o Kaká. O Kaká, que não atua há um bom tempo na zaga do Cruzeiro. O torcedor, ele se recorda que o Kaká estava naquele jogo diante da Chape. O Cruzeiro venceu em Chapecó, só que o filhinho do Kaká nasceu, ele foi liberado, deixou a delegação lá em Chapecó e ali entrou o Ramon. E desde então, o Ramon e o Manuel, eles vieram nesta dupla aí de zaga, 6:15, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. E agora o Kaká, que é até um dos grandes valores do Cruzeiro. O torcedor se recorda ali antes daquela parada, quando estava começando a pandemia, o Kaká era visto como uma joia na vitrine, até em termos de negociação. E repito, agora ganha uma nova chance. E no ataque, o Filipão, o Léo Figueiredo pode até falar, ele podia jogar a moedinha para cima para escolher quem sairia, e deve sair o Arthur Caíque. E talvez até faça sentido na questão de o Arthur Caíque não vai ficar no Cruzeiro. Ele tem contrato até 31 de janeiro, está emprestado pelo Al-Shabaab dos Emirados Árabes, e o Ayrton deve voltar a ser titular. O Ayrton, que começou muito bem, depois uma oscilação, e agora pode receber mais uma chance no ataque do Cruzeiro. Se isso acontecer, Emerson Pansieri e amigos da turma do bate-bola, o Cruzeiro deve ter amanhã contra o Sampaio Fábio, Cáceres, Kaká, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Felipe Machado, Giovani deve ganhar mais uma chance no meio, Ayrton, William Potker e Rafael Sobis é o provável time do Filipão para tentar acabar com essa sequência negativa na Série B. Pansi. É um time, o Léo Figueiredo, que precisa vencer. Não tem dessa. A gente sabe que tem toda uma questão do adversário. O Rubem Júnior daqui a pouco vai trazer as informações do Sampaio Corrêa, que é um adversário que vai tentar jogar duro, como foi a partida do Mineirão, mas não tem dessa. O Cruzeiro chegou numa situação também, precisa dar resposta ao torcedor. Falávamos disso ontem aqui. Não adianta pensar em marketing, lado financeiro, se o time também não corresponder dentro de campo, mesmo que seja uma equipe que todo mundo também sabe que não foi o Filipão que montou. O Cruzeiro tá precisando dar uma animada, né? Pelo menos nessa reta final de campeonato, por mais que precise de poucos pontos para se livrar aí de uma tragédia que seria um rebaixamento para a Série C, uma vitória fazendo 44 pontos já não cai, mas o Cruzeiro precisa de mostrar um pouquinho mais de bola, né? E aí é um comentário muito difícil de ser feito, porque eu reconheço muito que o trabalho do Scolari tirou o Cruzeiro daquele buraco sem fim que o Cruzeiro estava no momento da Série B. Mas eu também não consigo entender, com essa escalação que passou o Samuel Venâncio, como que esse time joga mal. Por que que o Cruzeiro joga tão mal? Por que que o Cruzeiro tem uma incapacidade tão grande de criar, mesmo se tratando de Luiz Felipe Scolari, que privilegia a defesa? Pô, você tem um ataque, Rafael Sobis, Ayrton e Potker,
fala um ataque melhor da Série B no papel. Porque se você pode falar, o ataque do América é melhor, lógico, os caras estão jogando muito. Mas Potker, Sobis e Ayrton. Aí o meio-campo, tudo bem, aí já mais questionável, porque o Giovani nunca teve um grande momento, o Felipe Machado tem se esforçado ali no meio-campo, mas como que o Cruzeiro, sabe, não sai, não vira mais do mesmo, o Cruzeiro é sempre mais do mesmo. Então amanhã é mais uma oportunidade, só que o Rubem Júnior vai trazer informações aí importantes, porque o adversário não é qualquer um, não. O Sampaio Corrêa melhorou muito nessa Série B, tá na briga pelo G4, vai ser um jogo difícil. E se o Cruzeiro entrar naquela pasmaceira que tem sido, perde o jogo amanhã. 6:18, Léo Figueiredo falou dele, Rubens Júnior, com as novidades também do Sampaio Corrêa, o time que vai enfrentar o Cruzeiro jogando dentro de casa, bem lembrado pelo Léo, 8º colocado, são 45 pontos marcados. E aí, Rubens Júnior, como vem o time do Maranhão? E que venceu na ida, né? Um abraço para você, Verdade. Emerson Pansieri. Outro. Boa noite, Léo, Samuel, para quem nos acompanha na turma do bate-bola. O trabalho foi encerrado hoje à tarde. A fase vem de mal a pior. Após um primeiro turno espetacular, com uma bela arrancada, o Sampaio Corrêa, que perdeu fôlego no retorno, se complicou na corrida pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Já não vence há 6 rodadas. São 4 derrotas seguidas e vem de derrota para o CSA por 2-1 fora de casa. Tem 4 pontos à frente do Cruzeiro, 8º colocado o Sampaio Corrêa com 45 pontos. No retorno, apenas 14 pontos contabilizados em 13 partidas, com 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. E para o jogo, o técnico Léo Condé tenta mudar um pouco o cenário do Sampaio Corrêa com algumas mudanças. Ele tem a volta do volante Eloir e também do atacante Diego Tavares, cumpriram suspensão na rodada passada. Fica a dúvida se mantém o Vinícius Quis no meio-campo, mas um desfalque no meio-campo no setor de ataque. O Pimentinha, quem não se lembra do Pimentinha? No primeiro turno entrou, deu um trabalho danado, baixinho, rápido, foi expulso na rodada passada e é desfalque. Quem vai para a vaga dele é o Diego Tavares. Assim, um provável Sampaio Corrêa, do bom técnico Léo Condé, com Gustavo, Joasi, Joécio, Daniel Felipe e João Vitor, André Luiz, Vinícius Quis ou Eloir e Marcinho, bom jogador do meio campo, Ronei, Diego Tavares e Caio Dantas. Caio Dantas, centroavante, jovem, artilheiro da competição, 17 gols marcados, mas vai completar contra o Cruzeiro 1 mês sem marcar. Caio Dantas, já há 5 jogos, vivendo essa seca, esse jejum, e tomara que não seja contra o Cruzeiro. Dá trabalho ou não dá, Léo? Dá trabalho, mas após ouvir todo esse pessimismo do Rubem Júnior, Samuel Venâncio, eu vou mudar de opinião. Mesmo com toda a pasmaceira que o Cruzeiro tem tido, tem que ganhar o jogo amanhã. Tá bom assim, Samuca? Tá bom. E você falou aí desse jogo do primeiro turno, eu até lembrei, o Pimentinha, o Giovani teve pesadelo com ele, até no gol do Caio Dantas, mas é uma obrigação que o Cruzeiro tem de terminar bem esta Série B do Campeonato Brasileiro para já iniciar um pensamento diferente para a próxima Série B, porque aí Léo Figueiredo, Emerson Pansieri, Rubens Júnior, não tem escapatória mais. O Cruzeiro vai ser obrigado a subir para a Série A para disputar a Elite em 2022. Samuca, eu tenho uma questão aqui, que acho que talvez o Samuel tenha a resposta. Se o Cruzeiro vence o jogo amanhã, já chega aos 44 pontos. 44 pontos, já está livre de Série C, tá tranquilão. Qual que é o planejamento do Cruzeiro caso isso aconteça? Já é o quê? Já começar a liberar a rapaziada que não vai ficar? Já liberar a rapaziada talvez até que vai ficar para adiantar um pouco de férias, porque o time vai ter 15 dias aí, os jogadores vão ter 15 dias de férias, né? Entre o início do Mineiro e o final da Série B. Mas, ô Samuel, se o Cruzeiro vencer amanhã, bate os 44 pontos, tem um planejamento de, assim, próxima partida já vai com um time bem diferente
para dar oportunidade para quem não vinha tendo, para ver quem fica, quem sai. Isso existe no Cruzeiro já ou não, Samuca? Pois é, eu acho até que o Felipão espera isso, porque ele tem feito reuniões com a diretoria do Cruzeiro. Hoje, por exemplo, chegou aí o André Mazzuco, o novo diretor de futebol. A imprensa até enviou perguntas para uma apresentação, a primeira entrevista coletiva do novo diretor de futebol do Cruzeiro. Assim que concluir esse objetivo, que o Felipão sempre, pelo menos nas entrevistas, ele deixou claro que o Cruzeiro lutava quando ele chegou, e realmente lutava para não cair para a Série C, e conseguiu até agora esta pontuação que deixou o Cruzeiro com uma certa distância do Z4 da Série B. Então, assim que conseguir, que não tiver nenhum risco mais, permanência matemática na Série B, eu penso que isso vai acontecer, Léo. Até porque estamos imaginando e prevendo uma longa reformulação neste futebol do Cruzeiro. Para reduzir folha salarial, vai ter que sair muita gente para montar um time competitivo. Então vamos ver como será o trabalho do André Mazzuco como diretor de futebol para tocar este planejamento. Eu ia falar há pouco, até para fechar, quem reaparece, ainda claro, para não ser titular, o jovem Stênio, atacante. Ele passou por uma cirurgia no ombro, começou a Série B como titular com o Henderson. Ele estava ali precisando de uma certa massa muscular. Ele ganhou uma massa bacana. O Stênio deu uma encorpada, então vai ficar no banco. É opção aí para o técnico Felipão, depois de um longo tempo recuperado de cirurgia no ombro. Fica como opção amanhã diante do Sampaio Correia. Pansieri. 6h25, Samuel Venâncio e Rubem Júnior com as informações dessa partida, nossa jornada esportiva de amanhã, Cruzeiro e Sampaio Correia, e você vai ficar ligado nessa com certeza. Passe